Olá, querido, querida, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala com você é o Bispo Romeu e você está no canal Espada do Espírito. É um canal que é dedicado para tratarmos de temas referentes à igreja, ao reino de Deus e as dificuldades que a igreja tem encarado nesses últimos anos, especialmente a igreja do Brasil, com a qual nós vamos trabalhar mais especificamente. Amados, nós vivemos um cristianismo hoje que precisa ser, eu acredito, isso é uma opinião minha, o cristianismo hoje precisa ser trazido de volta às bases. Nós vivemos hoje dias em que o conhecimento ele se espalhou muito, mas esse conhecimento, ele justamente pelo fato de ele ser muito fragmentado em opiniões, nós acabamos perdendo a essência do que vem a ser o reino e a igreja de Cristo nessa terra. Então, o propósito desse canal Espada do Espírito é que nós possamos privilegiar a palavra de Deus ao invés das nossas opiniões. Nós vivemos num mundo repleto de opiniões, muitas opiniões. Aliás, nós, os assim considerados protestantes, nós temos a impressão que temos é que a raiz do protestantismo, ela surge de uma, eu não vou dizer que surge de uma rebelião, mas a verdade é que desde os pais apostólicos e os sucessores dos pais apostólicos, a igreja chamada universal, a igreja católica, no sentido de totalidade, ela sempre foi muito apegada e respeitava demais a tradição. O que se chamava de tradição? A tradição era aquilo que era repassado de geração em geração para os outros líderes. Os líderes anteriores passavam o seu conhecimento, o seu entendimento de determinados assuntos para a geração seguinte. E isso era como que respeitado. Não era canônico, mas havia um grande respeito. Ou seja, a gente sabe que o cristianismo acabou convergindo para o movimento papal, onde a autoridade suprema acabou caindo nas mãos de um homem, e esse homem acabou se sentindo livre para proclamar determinadas coisas que nós sabemos pelo estudo, né, que não tem nada a ver com as escrituras, mas existem fundamentos para que as pessoas pensem o que eles pensam. Nós não podemos pensar que os líderes da igreja católica falavam as coisas sem nenhuma imaginação, sem nenhuma base, mesmo que seja um mau entendimento da escritura ou da própria tradição. Isso nós não podemos considerar como se fosse uma ignorância da parte deles. As pessoas têm fundamento para falar as coisas. Mas o movimento protestante, que surge com Martinho Lutero, que não queria fazer, digamos assim, não queria sair da igreja católica, né, mas ele queria introduzir a justificação pela graça na igreja católica, mostrando que as obras não eram aquilo que era ensinado. Obras, elas têm um outro propósito. Quem é salvo produz obras. A gente não precisa de obras para produzir salvação. Então essa é a grande diferença entre os dois polos das obras e da salvação. Mas a igreja protestante, ela tem uma característica que hoje em dia ela se espalhou demais. Ou seja, a igreja protestante, ela, por não ter uma autoridade central, ela deu liberdade para que as pessoas pudessem, vejam que eu quero que você entenda bem o que eu quero falar, ela deu liberdade para que as pessoas pudessem chegar às suas próprias conclusões. Mas muitas dessas conclusões que as pessoas chegam são conclusões erradas, ou conclusões baseadas no que ele acha, sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração o texto. E no caso, na igreja protestante, deu-se origem a uma série de interpretações e visões
da Escritura Sagrada. Por exemplo, nós temos batistas, presbiterianos, metodistas, nós temos o povo pentecostal, nós temos pessoas de vários entendimentos com respeito à palavra de Deus, que são diferentes entre si. Então, a raiz, a natureza da igreja protestante, ela tem o lado positivo ou seja, de buscar na Escritura aquilo o que a Escritura diz, mas ela tem outros lados negativos, e eu acho que hoje o lado negativo superou o lado positivo. Porque o lado positivo de nós podermos ir às Escrituras, analisarmos as Escrituras, sem estarmos atados a uma definição, uma decisão que venha de uma autoridade superior, que diga para toda a cristandade como é aquela doutrina, sem nos dar a chance de averiguarmos na Escritura, isso realmente é uma maravilha para nós que temos acesso à Escritura e que podemos estudar a Escritura. Então isso é maravilhoso para nós. Por outro lado, essa liberdade que a igreja protestante tem é a responsável pelo surgimento de milhares de trabalhos, de igrejas e de portas que se abrem, pelo fato da discordância, pela facilidade que existe hoje de discordar. Discordar não é mal, olha, preste atenção, há pessoas que quando a gente escreve certas coisas, elas não entendem o que a gente quer falar. Então eu não estou dizendo para você que discordar é uma coisa errada. Eu quero dizer que você, para discordar, você precisa ter base. E aí que é o problema. A base não está em nós não somos a base da nossa discordância. Se eu tiver que discordar de uma doutrina, eu preciso ter base bíblica para poder discordar daquela doutrina. Se eu quiser discordar da autoridade da minha igreja, eu preciso ter base para discordar da autoridade da minha igreja. Acontece que com as discordâncias, e aí são tantas coisas que nós vamos falar aqui na Espada do Espírito, nos outros vídeos, são tantas coisas que acontecem hoje na igreja, que a gente fica chocado e fica realmente preocupado com o que tem acontecido. Então, em primeiro lugar, discordar, preste atenção, não é errado, desde o momento que você saiba discordar, mas acima de tudo, que você tenha fundamentação para você poder discordar. E isso eu tenho observado em algumas. A gente olha o Facebook, né, que é talvez a principal rede social das pessoas, e a gente vê que hoje no Facebook as pessoas postam muitas coisas acerca de Deus, muitas opiniões, muitos vídeos, muitas coisas. Eu mesmo tenho duas páginas no Facebook, que é Mestres em Novo Testamento e Mestres em Antigo Testamento, onde eu posto vídeos e estudos em relação à palavra de Deus. Pode ser que algum irmão, uma irmã, discorde daquilo. E algumas coisas eu posto escrito também. E aí vem os comentários das pessoas, né? E muitas vezes os comentários que se fazem são comentários desrespeitosos, comentários maldosos, comentários que procuram mais dividir do que juntar. E muitos comentários não são comentários bíblicos. Outros comentários são bíblicos, mas você sente que o fundo é desrespeitoso, ou você sente que a pessoa não tem a intenção de desrespeitar, mas ela não conhece nada de autoridade espiritual. E por muitas vezes as pessoas discordam de você, mas não tem experiência nenhuma no cristianismo. Uma das coisas que a igreja protestante, um dos pontos de vista negativos do protestantismo, é justamente que pelo fato de você poder discordar abertamente, você não precisa ter um histórico para que você possa ser aquilo que você está querendo ser, se propor a ser. É interessante que na igreja primitiva uma classe de irmãos surgiu dos martírios, né? Quando as pessoas eram levadas para serem martirizadas, algumas sobreviviam, outras antes de serem martirizadas, digamos assim, né, apostatavam, decidiam não sofrer aqueles flagelos, aquelas maldades, para poder escapar. E outros não negavam ao Senhor, mas conseguiam escapar. Miraculosamente o leão comia uma perna e deixava a outra, comia um braço e deixava o outro, arrancava um pedaço, mas a pessoa sobrevivia, entendeu? Às vezes a pessoa ficava desfigurada, mas ela continuava falando, vendo. Ou seja, essas pessoas, quando voltavam, saíam de lá da arena e do que eles tinham sobrevivido, das torturas, elas
elas passavam a ter um respeito muito grande dentro da igreja. Esses eram chamados confessores. Os confessores eram pessoas que tinham histórico para contar, eles tinham referências para contar, eles tinham razões e motivos para poder dizer o que eles achavam, porque eles tinham autoridade para fazer isso. Então, o grupo dos confessores foi um grupo que alcançou, atingiu posições que normalmente uma pessoa apenas com conhecimento intelectual não alcançaria, porque vem a questão da experiência, vem a questão de você poder falar aquilo que você viveu, diferente do que nós temos hoje em dia. Nós temos aí no meio evangélico, pentecostal, tradicional, neopentecostal, nós temos muitas pessoas hoje que expressam opiniões e opiniões, mas muitas delas não têm base, algumas têm base, mas não têm histórico. E eu fico pensando como a igreja trabalhava naquela época do primeiro século, no segundo século. As pessoas tinham que primeiro provar e experimentar aquilo que elas diziam ser, depois elas passavam a ser. Hoje está diferente. Hoje você pode falar sem ter sido, hoje você pode dizer sem ter vivido, hoje você pode publicar sem nunca ter experimentado. Então essa forma de se viver o cristianismo hoje em dia, ela justamente coloca em risco outras coisas que eu quero tratar nos outros vídeos aqui no Espada do Espírito. Não é tão simples falar a verdade, ou pelo menos nós temos que saber falar, e no momento certo saber falar. Por que, por exemplo, não dizemos aos nossos filhos pequenininhos que ele nasceu porque eu transei com a mãe dele, entendeu? Nós tivemos relações sexuais. Ou então, por que lá no início, no primário, as pessoas diziam que Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil por coincidência? Sabe? Porque a evolução orgânica é um estudo que geralmente é apresentado num determinado, com propriedade, a partir do segundo grau, quando os jovens já estão mais preparados. Ou seja, as pessoas, elas, apesar de precisarem da verdade, elas precisam da verdade no momento certo. Então, às vezes, o momento certo não é levado em conta por muitas pessoas hoje que postam vídeos e falam as coisas na internet. Não são pessoas ruins, são muitas vezes cristãos, mas não estão observando isso. Mas isso está na raiz do protestantismo. Isso está justamente nessa facilidade que o protestante tem em discordar e em dizer que não aceita. E hoje nós vivemos essa sociedade evangélica, cristã, nas redes sociais. E eu venho aqui no Espada do Espírito para tentar tratar essas coisas e apresentar a minha humilde opinião, esperando com certeza que você considere essas palavras que eu estou falando e deixe com que o Espírito de Deus possa trabalhar o restante, tá bom? Então, bem-vindo ao canal, bem-vindo ao Espada do Espírito, e que nós possamos muitas vezes estar juntos. Não deixe de curtir e de repartir e compartilhar isso com outras pessoas, para que nós possamos trabalhar isso de uma maneira mais ampla, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Fica com Deus.